Direto ao fato. Com Álvaro Martim Guedes. Olá, aqui é o professor Álvaro Martim Guedes, da Unesp, aqui em Araraquara. Quero dar o destaque a matérias que saíram no jornal O Globo e Folha de São Paulo. Com base em um estudo de 77 páginas, que abrange dados de 1983 a 2019, podemos dizer, desde que o Brasil se reencontrou com a democracia, uma série histórica importante, permitiu ao Instituto da Mobilidade e Desenvolvimento Social elaborar um atlas da mobilidade social. O que ele nos revela? Vamos aos números que esses jornais deram destaque. Primeiro, são várias informações, não há dúvida, mas algumas que foram mais destacadas. Crianças nascidas em família entre as 50% mais pobres têm 4 vezes mais probabilidade de receber o Bolsa Família. Bolsa Família está dentro dessa série histórica, não é de 83, mas influencia muito a pesquisa. E o Bolsa Família, ele existe não como uma causa, mas como uma consequência de uma pequena distribuição de renda e, naturalmente, não se pode interpretar o Bolsa Família como algo que fomenta a distância ou fomenta a falta de mobilidade social. As crianças que estão nesses 50% mais pobres têm 5 vezes mais chance, as meninas, de engravidar na adolescência e de serem vítimas da violência. Uma menina nascida entre os 50% mais pobres vai estar, em média, quando adulta, 14 degraus de renda abaixo do menino na mesma situação, mesmo que sejam irmãos. Quer dizer, além de uma distância social econômica, há também aí revelado o preconceito e aquilo que é o machismo. Naturalmente, as mulheres, desde a mais tenra idade, estão em situação de maior vulnerabilidade, agravada por essa condição socioeconômica adversa. Menos de 2% das crianças pobres atingem a renda dos mais ricos. É uma peneira muito apertada para alguém ascender. E mais ainda, 66% dos jovens que estão nessa faixa dos 50% mais pobres, destaca a Folha de São Paulo, não atinge o básico para entrar no mundo do trabalho e vai permanecer mais pobre. O que seria esse básico para estar hoje no mundo do trabalho? Além das relações interpessoais, a capacidade de interagir com outras pessoas, conhecimentos técnicos, interação com o mundo da tecnologia de uma maneira mais que domine mais, não só como alguém que se beneficia de redes sociais, mas pode interagir com isso de uma maneira mais interessante para dar conta dos desafios tecnológicos que o mundo do trabalho hoje está impondo. Olha, o que a gente conclui dessa pesquisa, que falei aqui de uma maneira muito sumária, é bem mais extenso do que eu destaquei aqui, mas o que ela nos mostra? Várias interpretações podem ser dadas com relação à situação de exclusão socioeconômica, várias interpretações. E várias, por exemplo, sugestões, por assim dizer, podem ser oferecidas para sair disso. Mas uma questão é básica. Vamos constatar uma seguinte situação. É só ver a renda nacional e ver que na hora da distribuição da renda nacional, a parcela de lucros é muito maior do que a parcela da massa de salários. Então, existe de maneira estrutural e inequívoca uma evidência de que o trabalho no Brasil é mal remunerado. Essa é uma questão que qualquer um aqui que está me ouvindo sabe muito bem qual é o salário que ganha e quantas são as suas dificuldades financeiras todo mês, independentemente da faixa salarial. Mesmo quem esteja numa situação salarial
mais elevada, não muito mais elevada, mas mais elevada, sabe muito bem o quanto significa a remuneração do trabalho aqui. Essa é uma questão que precisa ser resolvida de alguma maneira. Mas existe um meio em que essa desigualdade pode ser ajustada do ponto de vista estrutural, que é a questão do imposto de renda. No Brasil, o imposto de renda no trabalho onera de maneira, diria eu, injusta e muito injusta as faixas salariais mais básicas. Eu já trouxe aqui que, no passado, a isenção de imposto de renda para quem ganhava até 8 salários mínimos existia, e hoje a isenção de imposto de renda é para quem ganha 2 salários mínimos, ou seja, uma parcela expressiva da população está pagando imposto de renda sem ter renda suficiente. O primeiro movimento que foi feito no início do ano, com relação à mudança da alíquota de imposto de renda para quem está de 2 para 5 salários mínimos, já trouxe uma tensão enorme. Analistas econômicos, pessoas do mercado financeiro e vários outros se colocando prontamente contra essa medida. E ela tramita hoje no Congresso Nacional. E a questão básica dessa proposta apresentada no Congresso Nacional de isenção de imposto de renda para até 5 salários, até R$5.000, que está na mão do relator, coloca o seguinte: vamos pensar uma outra forma de compensação que não seja cobrar imposto de renda nas faixas salariais mais altas. E, recentemente, também, a mudança do IOF trouxe imediatamente uma reação muito articulada contrária. E o IOF que está sendo proposto não vai atingir o trabalho, não vai atingir o assalariado. Ou seja, a forma mais justa, penso eu, de mexer na distribuição de renda no Brasil é por meio do imposto de renda. Por quê? Quem trabalha terá uma remuneração justa. Simples assim. Mas a dificuldade é muito grande. E a história mostra que o Brasil está seguindo o caminho contrário, de não privilegiar a remuneração do trabalho, pelo contrário, de punir a remuneração do trabalho. Por isso, naturalmente, nós estamos vendo essas formas de inserção no mundo do trabalho, ou não se inserem, os chamados nem estudam nem trabalham, ou vão por formas alternativas de maior vulnerabilidade no mercado informal, ou vão se dedicar ao crime, que é uma forma de renda inequívoca e, em boa medida, para quem estiver numa determinada faixa etária e socioeconômica, de alta remuneração. Então, é preciso mudar essa lógica, a lógica de punir o trabalho. E isso é muito, entendo eu, razoavelmente simples de se obter mexendo no imposto de renda. Aqui falou o professor Álvaro Martim Guedes, direto ao fato. Até a próxima. Direto ao fato, com Álvaro Martim Guedes.